Bem, pessoas, eu estou gravando essa continuação das nossas videoaulas aqui para falar sobre basicamente a área do triângulo. Nós vamos ter um caminho a ser percorrido até nós chegarmos à área do triângulo. Eu vou acompanhar vocês nesse caminho aqui com algumas discussões a respeito das ideias gerais por trás daquela formulinha que a gente já vem usando, que trata da área do triângulo. Basicamente, nós vamos primeiro calcular a distância entre um ponto e uma reta e vamos olhar primeiro para um caso particular a respeito disso. Então, esse caso particular trata da distância entre uma reta e a origem. Aqui eu tenho uma reta R e aqui eu tenho uma reta que está representando a distância entre este ponto P e a origem. Por que este ponto P e não um outro ponto qualquer sobre a reta? Porque a gente considera que a distância entre a reta e a origem é sempre a menor distância possível. E a menor distância possível se dá quando a reta suporte aqui dessa distância entre o O e o P, ela é perpendicular a essa reta R. Por quê? Veja que se eu pegar qualquer outro ponto aqui, vou supor que eu vou pegar um ponto aqui, a distância entre este ponto que eu acabei de fazer e a origem, ela certamente é maior do que essa distância entre o ponto O e P. Veja que aqui eu tenho um triângulo retângulo que eu acabei de formar aqui, e nesse triângulo retângulo, esta reta que eu acabei de desenhar, ela é a hipotenusa. E a gente sabe já de outras ocasiões, a gente já pôde verificar em outras ocasiões dos nossos estudos de matemática durante a educação básica, que num triângulo retângulo a hipotenusa sempre é um lado maior. Portanto, a gente tem que, certamente, essa reta aqui é maior do que essa, e assim por diante para qualquer ponto que eu pegar. Ele sempre vai formar a hipotenusa, e esse daqui sempre vai ser um dos catetos desse triângulo retângulo, e esse cateto aqui sempre vai ser menor do que a hipotenusa. Como é que a gente vai fazer então para a gente calcular essa distância? Então eu estou pegando aqui a origem e quero calcular a distância da origem até o ponto P. Essa distância, a gente sabe calcular a distância entre dois pontos. O meu plano então é verificar aqui qual que é a abscissa desse ponto P e qual é a ordenada dele, porque aí sabendo a abscissa e sabendo a ordenada, e sabendo a abscissa e a ordenada desse daqui, que é 0 e 0, já que é a origem, eu consigo descobrir a distância entre esses pontos. Vamos lá. A equação geral da reta R é a equação geral de qualquer reta, porque essa reta R é uma reta genérica, ela pode ser qualquer reta. Então eu tenho aqui que a equação geral da reta R é ax mais by mais c igual a zero. Isso a gente já viu na semana passada, na aula passada, já demonstrou isso aqui é verdade. E também já verificamos qual que é a equação reduzida da reta R. Lembrando que a equação reduzida de qualquer reta é do tipo y igual a mx mais q, onde este m aqui é o coeficiente angular, determina a inclinação da reta, e este aqui a gente chama de coeficiente linear, ele representa o ponto onde a reta corta aqui o eixo y. A gente também consegue achar aqui esses valores aqui a partir da equação geral da reta, também mostrei isso na semana passada, então eu vou isolar aqui o y, então vai ficar esse ax negativo, ax, e esse c também vai ficar negativo, e esse b vai dividir os dois, é um denominador comum. Logo, a gente percebe que o valor que está acompanhando aqui o x é este aqui, ó, menos AB. Então, este daqui é o coeficiente angular, ou seja, determina a inclinação dessa reta R aqui, ó. Este coeficiente angular, ele é menos A sobre B, que eu chamei aqui de M1. Então, M1 é esse aqui, menos A sobre B. Bom, como a gente sabe que essa reta aqui, eu vou chamar ela de S. Então tá aqui a reta S, que eu estou chamando de reta S. Essa reta S, ela nada mais é do que uma reta perpendicular a essa reta R aqui. E como elas são perpendiculares, a gente também viu na semana passada que quando duas retas são perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares, ou seja, M1 vezes M2, vai dar sempre menos 1. Como a gente sabe esse valor do M1 aqui, que é menos A sobre B, então eu estou substituindo aqui, ó, no lugar deste M1, eu estou colocando menos A sobre B. Então, menos A sobre B vezes M2 é igual a menos M1. Para poder resolver, já que está multiplicando aqui, eu vou dividir menos 1 por menos A sobre B.
A gente sabe que para a gente dividir frações, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então esse b vai para cima e esse a vai para baixo. Isso é o inverso. Dois valores negativos sendo multiplicados fica positivo, então o valor do M2 é b sobre a. Isso também é uma propriedade interessante. Todas as vezes que você tiver retas perpendiculares, você vai ter que o valor do M2 ele sempre vai ser igual o inverso do oposto. Como assim? O que estiver embaixo da fração vai ficar em cima, o que estiver em cima vai para baixo, e esse sinal aqui sempre vai trocar. Se for negativo, vai ficar positivo, como é o caso aqui. E aí a gente já sabe o valor do M2, então a gente sabe que o Y é igual a M2 vezes X mais Q. Nós sabemos que o M2 é B sobre A. E esse Q aqui, ele vai ser zero. Como que eu sei que é zero? Porque ele é o coeficiente linear, é o valor que fica aqui sozinho. E a gente sabe que o valor do coeficiente linear é sempre o valor onde ele corta aqui o eixo Y. E aqui, nesse caso, ele está cortando o eixo Y no zero. Então, esse Q aqui, ele vale zero. E aí, se ele vale zero, então eu posso escrever a equação suporte daqui, deste segmento que contém a distância que eu quero, como essa reta S vai ser igual a Y igual a B sobre A, que é esse valor aqui, X, seria mais zero. Mas aí, como é mais zero, eu não preciso colocar. Tá, então, o que isso me ajuda, então? Isso me ajuda pelo seguinte. Veja que a gente já sabia que a reta R ela era do tipo y igual menos A sobre BX menos C sobre B. E nós acabamos de descobrir que a reta S é igual a B sobre A vezes X. Ora, aqui é y e aqui também é y. Logo, essas duas equações elas estão iguais a y, logo elas são iguais. Então eu igualei aqui, ó, menos ABX menos CB, tá aqui, menos CB igual a B sobre AX. Então, essas duas equações elas são iguais. Vou desenvolver isso daqui. Então, essa primeira aqui, esse primeiro termo aqui, eu estou multiplicando por A embaixo e em cima. Então, embaixo vai ficar AB e em cima A vezes A fica A ao quadrado. Aqui eu também estou multiplicando por A embaixo e em cima, já que está B, vai ficar AB embaixo e AC em cima. E aqui eu estou multiplicando por B embaixo e em cima, vai ficar AB embaixo e vai ficar B ao quadrado em cima. Eu posso fazer isso porque é uma fração e quando a gente multiplica o denominador e o numerador de uma fração pelo mesmo valor, ela permanece igual. Pois bem, nessa sequência eu coloquei todos os termos que tem x, ou seja, este termo aqui e este termo aqui no mesmo membro, do mesmo lado do igual, e o outro termo eu escrevi do outro lado. Então, tá aqui a C sobre a B. Como é a B, todo mundo aqui é uma igualdade, eu posso ignorar esses valores aí e fazer as operações em cima. Também vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1, para ficar positivo. Então eu vou ficar com A ao quadrado x mais B ao quadrado x menos AC. Aqui tem x e aqui também tem x, então eu coloco esse x em evidência. E aí fica x vezes A ao quadrado mais B ao quadrado igual a menos AC. E este carinha aqui, que está aqui acompanhando o x, como o meu objetivo é isolar o x, eu vou escrever ele aqui dividindo. Então eu tenho que o meu x é igual a menos AC sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui que eu tenho aqui agora, ele é a abscissa do ponto P. Ele é esse valor aqui do x. Pois bem, e para a gente achar o valor do y? Ora, se a gente já achou o x, basta voltar aqui em cima no meu sisteminha que eu tinha aqui e substituir em qualquer um dos dois. Eu escolhi substituir aqui embaixo, que eu achei mais fácil. Então, o meu y é igual a b sobre a vezes x. Só que no lugar do x eu coloquei o valor que eu acabei de encontrar, ou seja, isso aqui. E aí, vou resolver isso daqui. O b vezes o AC ficaria BAC. Só que aqui, como está dividindo por A, eu já simplifiquei. A dividido por A dá 1, então fica B vezes C. BC é negativo sobre A ao quadrado mais B quadrado. Logo, isso aqui ele é a ordenada, ou seja, este valor aqui, ó, do Y. Pois bem,
Sabendo disso, agora eu já tenho o valor do x e o valor do y, ou seja, já tenho as coordenadas deste ponto P. Para eu poder resolver isso agora, então eu preciso saber qual é a distância deste ponto O, que é a origem, até este ponto P aqui. Eu sei também de outras aulas, que eu já deixei uma revisão para vocês também lá no Moodle a respeito dessa equaçãozinha aqui, que a distância entre dois pontos é sempre igual à diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Neste caso específico, como um dos pontos é a origem, então esse x aqui ele vale 0 e esse y aqui também vale 0. Ora, então eu vou ter sempre a coordenada do x elevado ao quadrado e a ordenada do y elevado ao quadrado, porque eu estou tratando de um caso particular em que o valor de uma das abscissas e o valor de uma das ordenadas é 0. Bom, continuando aqui então, a gente tem, eu vou ficar só com a abscissa elevada ao quadrado mais a ordenada elevada ao quadrado. Nós calculamos que essa abscissa era menos AC sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, então estou levando isso ao quadrado, e nós calculamos que essa ordenada era menos BC sobre A ao quadrado mais B ao quadrado elevado ao quadrado. Resolvendo esse carinha aqui, eu vou ficar com, primeiro, como está o quadrado, ele vai ficar positivo. A ao quadrado fica A ao quadrado, C ao quadrado fica C ao quadrado. E este termo inteirinho aqui embaixo, o denominador elevado ao quadrado, eu escrevi dessa forma. Mantive esse denominador e indiquei que ele está ao quadrado. O outro termo, mesma coisa. Como ele está ao quadrado, ele vai ficar positivo. B ao quadrado é B ao quadrado, C ao quadrado é C ao quadrado. Lembrando que isso é multiplicação, então eu tenho que elevar os dois termos ao expoente. E a mesma coisa eu fiz aqui. Este termo aqui, que é o denominador, eu indiquei este mesmo termo elevado ao quadrado. Ora, como é o mesmo aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado, então eu mantive ele aqui embaixo dessa forma como denominador comum, e escrevi aqui A ao quadrado C ao quadrado, B ao quadrado C ao quadrado e deixei aqui. Pois bem, em que isso me ajuda? Aqui eu tenho C, aqui eu também tenho C. Então eu coloquei esse C ao quadrado em evidência e dentro do parênteses ficou A ao quadrado mais B ao quadrado. Como aqui embaixo também é A ao quadrado mais B ao quadrado, eu separei. Como ele está ao quadrado aqui, então eu separei ele em dois fatores aqui. E aí eu posso simplificar esses dois fatores. A ao quadrado mais B ao quadrado dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado vai dar 1, que é o elemento neutro da multiplicação, então ele não vai fazer diferença aqui. E aí eu vou ficar que essa distância é igual a C ao quadrado sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Ora, como isso aqui é uma fração, a gente calcula a raiz quadrada do numerador e calcula a raiz quadrada do denominador. Ora, se eu calcular a raiz quadrada de C ao quadrado, a resposta que eu vou encontrar é módulo de C, ou seja, o valor da raiz quadrada por definição é sempre positivo, e para garantir que fica positivo a gente usa o módulo. Por isso que ficou aqui módulo de C em cima e a raiz ficou só embaixo. Ou seja, todas as vezes que eu precisar calcular a distância entre uma reta e a origem, eu vou pegar esse C em módulo e dividir por A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que este A, B e C são nada mais do que os coeficientes da equação geral da reta. Lembrando que a equação geral da reta ela era AX mais BY mais C igual a 0. Então, para saber a distância dessa reta até a origem, eu vou pegar este C em módulo e vou dividir por a raiz quadrada deste A ao quadrado mais este B ao quadrado. Isso sempre será positivo. Então a gente vai ter que este valor aqui sempre vai ser a distância da origem ao ponto P. Agora vamos usar essa informação aqui para verificar o caso geral. Esse caso que a gente acabou de discutir agora era o caso particular, que era a distância da reta até a origem. E se eu quiser calcular a distância da reta até qualquer ponto? Então aqui eu tenho uma reta, novamente, uma reta R, da mesma forma, e eu também tenho aqui um ponto P. Só que agora eu quero a distância dessa reta até esse ponto P. Na verdade, agora aquela regrinha aqui da reta perpendicular continua valendo, só que em vez de eu querer a distância daqui até a origem, eu quero a distância desse ponto Q até este ponto P. Tudo bem? E aí eu vou usar aqui um estratagema,
que vai ser deslocar esses eixos aqui. Eu vou pegar este eixo aqui, que é o eixo X, e vou fazer de conta que em vez de ele passar aqui, ele passa aqui em cima. Onde está isso aqui que eu estou chamando de alfa. E vou pegar este outro aqui, e estou chamando ele de beta, que é como se fosse esse eixo Y aqui, que eu estou deslocando ele, ele passa aqui, eu estou chamando ele de beta. Então, originalmente, o que eu tenho? Originalmente eu tenho a reta R, que ela tem a equação geral ax mais by mais c igual a zero. E eu tenho um ponto P qualquer, que eu estou chamando de xp, yp. Então esse ponto P aqui está nas coordenadas xp e yp. E aí eu estou fazendo um deslocamento dessa reta em relação a esse outro eixo aqui. E nesse outro eixo eu estou chamando aqui a equação geral de agora vai ser um valor vezes alfa, um valor no alfa, né? O alfa é o novo eixo aqui, como se fosse o novo eixo x, e beta, que é a mesma coisa aqui, mas em relação ao eixo y, mais um f, um valor real e a abscissa, um valor real e a ordenada, e um valor isolado aqui sem abscissa e sem ordenada igual a zero. Então é a mesma coisa, só que nesse outro referencial aqui que eu estou utilizando, o meu P é a origem. Verifique que eu fiz o deslocamento tal que a origem foi deslocada aqui para o ponto P. Bom, o que a gente pode verificar aqui? Que no referencial cartesiano original, antes eu tinha esse espaço aqui que era XP. Agora eu fiz um deslocamento e em relação a este novo ponto eu fiz um acréscimo aqui, ó, que eu estou chamando de x-alfa, porque é um deslocamento no x deste novo referencial aqui que chama alfa. Eu tinha antes aqui um yp, que era o y do ponto P, e aí eu fiz um deslocamento dele agora no eixo y, que agora vai ser beta, no y do novo eixo beta. Então o que eu tenho agora? Em relação ao referencial original, que é com x e y, o que ficou? Eu fiquei com A, e agora no x, ele não é só mais o x do P, ele agora é o x do P mais o x alfa. O que mais que eu tenho? YP mais Y beta, mesma coisa, este espaço aqui que vai ser agora o meu novo referencial, mais um valor C, que é o valor C que a gente já tinha. Vamos fazer aqui a distributiva, A vezes XP, AXP, A vezes XA, AXA, B vezes YP, BYP, B vezes Y beta, BY beta, mais C igual a zero. E eu vou ajustar isso aqui para ficar assim. Eu vou deixar este cara aqui que tem o x do alfa aqui sozinho. Vou deixar esse cara aqui que tem o y do beta aqui sozinho. E todo o restante, AXP, BYP e o C, eu vou deixar aqui sozinhos. Agora eu vou fazer uma comparação com a reta do referencial que eu acabei criando. Veja, essa reta aqui, dx alfa mais EY beta mais F igual a zero. E a reta que eu acabei de escrever, que é a reta que está no meu referencial original, que é A x do alfa, B y do beta e mais um montão de coisa. Que conclusão que eu posso chegar aqui? Eu posso chegar à conclusão de que esse D está fazendo o papel de A. Então, o D é igual a A. Estou vendo que este E está fazendo o papel de B. Então, E igual a B. E estou vendo que esse F está fazendo o papel desse carinha todo aqui, ó. Então, o F é AX do ponto P, mais B, Y do ponto P, mais C. Então, isso aqui tudo é o F. O que a gente sabia? Como esse referencial aqui ele tem uma reta e ele está... Quero achar a distância dessa reta a o ponto P, que é a origem dele. Então a gente sabe que eu vou pegar o módulo do valor que tiver sozinho, ou seja, o módulo do F, e dividir por D ao quadrado, já que esse D aqui é o valor que está acompanhando o que seria o X, que é que está acompanhando o alfa nesse caso. E esse E aqui é o valor que estaria acompanhando o Y, que nesse caso é beta. Esse valor de F, a gente sabe que ele é, em relação ao original que eu quero, ao eixo original, AX do ponto P, BY do ponto P, mais C. Então eu coloquei isso em módulo. Substituí o F por AX do ponto P, BY do ponto P e C. E embaixo eu também fiz a substituição em relação àquilo que eu tinha originalmente. Então o D é o A, então A ao quadrado, mais o E, que é B, B ao quadrado.
Logo, isso daqui é a equação que vai me dar a distância deste ponto Q a este ponto P, quaisquer que sejam P e Q. Para lembrar isso aqui, é interessante que você olhe que isso daqui é a equação geral da reta, só que aplicado sobre o ponto que eu quero a distância. Então eu quero a distância até o ponto P, eu coloco a equação geral da reta R e substituo os valores de x e y pelos valores do meu ponto que eu quero. E divido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Bom, e que tem a área do triângulo a ver com tudo isso? Nós temos aqui a equaçãozinha que a gente já conhece da área do triângulo, e nós temos que calcular agora a área desse triângulo. Eu estou colocando aqui um triângulo com vértices genéricos. Como assim com vértices genéricos? Então eu estou pegando aqui um ponto A, que tem coordenada x1, y1, um ponto C, que tem coordenada x3, y3, e um outro ponto B, que tem coordenada x2, y2. São genéricos, então podia estar isso aí em qualquer lugar, tudo bem? E o triângulo podia ter qualquer forma. O que a gente sabe? A gente sabe da geometria plana que a área de um triângulo ela é calculada como base vezes altura dividido por 2. A gente vai considerar que esse AC aqui vai ser a base e a altura vai ser aquela que vai passar por este ponto B e vai cruzar aqui a reta suporte desta base. Lembrando que essa altura aqui ela tem que ser perpendicular a essa reta suporte aqui da base. Ela tem que formar aqui um ângulo de 90 graus. Este ângulo aqui tem que ser um ângulo de 90 graus para ser a altura. Primeiro vamos achar aqui alguma coisa em relação a essa base. Dessa base eu tenho o ponto A, que é x1, y1, e tenho o ponto C, que é x3, y3. A gente sabe que a distância entre dois pontos ela é dada pela raiz da diferença das abscissas mais a diferença das ordenadas, ambas ao quadrado. E o que a gente sabe sobre a altura? A altura é a distância entre o ponto B e essa reta aqui, que é a reta suporte da base. E a gente acabou de descobrir como é que faz isso, como é que calcula a distância entre um ponto e uma reta. A gente vai pegar a equação geral dessa reta, que seria ax mais by mais c, e vai aplicar nela, no x e no y, as coordenadas do ponto x2 e y2. E isso a gente vai dividir por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Logo, isso aqui é a altura. Utilizando a formulinha da geometria plana, a gente vai ter que a área vai ser igual à base, que é tudo isso aqui que a gente achou aqui, a distância entre o A e o C, vezes a altura, que é isso aqui, ax2 mais by2 mais c, sobre a raiz de a quadrado mais b quadrado, dividido por 2. Bom, eu repeti aqui a equação e a gente vai fazer agora uma comparação desses valores que estão aí. Primeiro, eu vou pegar aqui a equação da reta suporte, vamos fazer ela de novo, porque a gente sabe que ela é ax mais by mais c igual a 0, que vem daqui, o determinante da matriz que tem as coordenadas dessa reta. Então aqui eu peguei o x, y1, x1, y1, 1, x3, y3, 1. Lembrando que esse 1 aqui é para completar a matriz quadrada para eu poder calcular o determinante e eu vou usar aqui a regra de Sarros. Então aqui eu multipliquei x, y1, yx3 e x1, y3. Voltando e trocando o sinal, y, x1, aqui x, y3 e finalmente y1, x3 está aqui igual a 0. O determinante tem que ser igual a 0 para estes pontos aqui estarem alinhados. Eu estou calculando a equação dessa reta aqui, que é a reta suporte que contém a base. Ajustando isso daqui, eu estou aproximando aqueles que têm a coordenada x. Então, x, y1 menos x, y3. Aproximando aqueles que têm a coordenada y. Então, y, x3 e y, x1. E aqueles que não têm, que é o x1, y3, x3 e y1, que não tem coordenada nem x nem y. A gente sabe que a gente pode colocar o x em evidência aqui, x em evidência, sobra y1 e y3. Aqui a gente pode colocar o y em evidência, sobra x3 menos x1. E aqui é quem não tem nem x nem y. E a gente também viu que isso aqui é o A, isso aqui é o B, e esse carinha todo aqui
é o C. Lembrando que a gente tinha aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou verificar que aqui o x3 menos x1 nada mais é do que o B. E vou verificar que o y3 menos y1 nada mais é do que o A em módulo, já que ele está ao quadrado. Então, este valor aqui ele é o A ao quadrado e este valor aqui é o B ao quadrado. Aqui eu tenho A ao quadrado, aqui eu tenho B ao quadrado. Logo, aqui eu tenho a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, e aqui eu também tenho a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E isso vai dar pra gente a oportunidade de simplificar essas raízes aí. Se eu tivesse, na hora de resolver essa matriz, colocado aqui o valor do vértice x2, y2, o que aconteceria seria que nesta equação que eu tenho aqui embaixo, eu teria o x2 e o y2. E isso ia me dar exatamente o que está aqui em cima, ax2 mais by2 mais c. Logo, eu vou poder cancelar essas duas raízes aqui, esta, e este valor aqui nada mais vai ser do que o determinante quando eu aplicar nessa matriz as coordenadas do ponto B, que são x2 e y2. Eu vou ter ax2 mais by2 mais c igual a 0, e isso aqui nada mais é do que o determinante da matriz que é composta pelos 3 vértices do triângulo. E aí a gente tem a nossa fórmula demonstrada. A área é igual a metade, ou meio, do determinante, porque só o que sobra é esse cara aqui de cima, que é o determinante da matriz que é composta pelos 3 vértices do triângulo. Então, por favor, não esqueçam de acessar o Moodle, fazer os exercícios propostos para essa semana, e a gente se encontra de novo no nosso encontro síncrono na sexta-feira, e na semana que vem um novo vídeo aqui para vocês poderem verificar o conteúdo. Muito obrigado. Se tiverem dúvida, deixa lá no Moodle, no fórum de dúvidas, ou me escreve, me manda um e-mail e a gente pode tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Boa semana para todos. Tchau, tchau.